Pronto, então, bom dia. Estamos começando a nossa aula de neuropsicologia síncrona, né, nesse momento. E antes de Núbia começar a falar, né, desenfreadamente, eu queria muito ouvir vocês sobre os vídeos que eu disponibilizei como momento pré-síncrono. Eram vídeos muito curtinhos, mas ele traz dois nomes importantes na neurociência. Vocês vão escutar muito a professora Núbia falando sobre ele ao longo do semestre, que é o professor Antônio, né? Ele é português, mas ele é um pesquisador. Desculpa, gente. Mas ele é pesquisador nos Estados Unidos, assim como a professora brasileira Isabel Razin, né? Ele é pesquisador lá há décadas e eu gosto muito do trabalho dele. E o outro é o Pedro Calabres, né? Que é brasileiro e eu gosto de vez em quando trazer alguma coisa dele porque é uma imagem conhecida aqui no Brasil. Se vocês observarem, vocês vão perceber que a neurociência ela está na moda, ela é cool no momento, né? Então você vai ver muitos pesquisadores na televisão, na mídia de um modo geral, falando sobre as inovações tecnológicas, falando sobre esses conhecimentos interdisciplinares que a neurociência constrói. E isso é um momento muito interessante, né? Porque alguns anos atrás, quando falava em neuro, mesmo dentro da medicina, era algo mais elitizado, fora do, vamos dizer assim, fora do circuito, né, de acesso de todo mundo. E agora não. Agora são conhecimentos, são informações que geram curiosidade, geram interesse da população leiga. E o meu objetivo com esses dois vídeos de hoje era que vocês fizessem uma relação com o artigo que vocês leram anteriormente, que era de neurociência e as emoções, né, no processo de aprendizagem. Bom, para quem estava completamente perdido, eu contextualizei. Agora eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês assistiram nesses vídeos? Qual a relação que vocês fizeram com o texto? Quais são as curiosidades, né, que vocês viram lá? Vou desligar meu microfone, tá? Estou esperando. Mireia, Gabi, Luciana, Pedro, Gustavo. Vou colocar todo mundo na tela, porque assim vocês ficam olhando para mim e falam. Professor, Oi. eu não li o texto, mas eu vi os vídeos e o que me chamou a atenção, assim, do que eu posso falar, foi do segundo vídeo, que é a forma que ele explicou. Eu achei que seria mais um vídeo chato e aí o jeito que ele explicou, tipo, eu fiquei muito curioso. Eu falei assim, emoção, já sei o que é isso, sentimento. E aí, na hora que ele começou a falar dessa parte da neuro, do jeito que acontece, eu achei muito didático. E aí me deu mais interesse. E aí eu me frustrei por não ter lido o texto, não ia dar tempo de ler. Mas no início, né, da disciplina e do contato comigo, você vai vivenciar essas experiências. Por que eu não li para entender do que está falando? Por que eu não assisti o vídeo? Poxa, parece que é legal. Porque a gente tem aquela ideia ainda impregnada, Gustavo, da neuroanatomia, da neurofisiologia, sabe? E aqui não é essa função. Aqui é relacionar com o desenvolvimento infantil, aqui é relacionar com a adolescência, aqui é relacionar com a demência, aqui é relacionar com as demandas do Covid. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que a neurociência, ela traz uma aplicabilidade
para aquilo que vocês viram em neuroanatomia e neurofisiologia. Aquilo que naquele momento você falou assim, não sei se eu vou usar isso não. Aqui você vai falar assim, poxa, aqui com aquele conhecimento eu vou construir informações sobre o meu paciente. Eu vou entender como a gente vive no mundo real, quando ele fala, né, de se apaixonar, quando ele fala de, né, amar, quando ele fala de sofrimento, de alegria, de surpresa. Ele está falando do nosso cotidiano. E isso é muito interessante. Eu lembro que na semana passada eu falei para vocês assim, quando que a gente aprende? O que é aprender? Né? E aí aprender ganha um significado tão amplo, porque aprender é ler, escrever, fazer operações matemáticas, mas é também educação emocional. Os pacientes chegam para a gente no consultório em sofrimento lá na idade adulta porque não teve educação emocional. Onde começa a educação emocional? Começa no reconhecimento, né, das sensações táteis, das sensações visuais, né, da recepção que você tem desse mundo ao seu redor. Tudo isso que eu estou falando aqui é neurociência. Jefferson, né? Chegou agora. Oi, Jefferson. Tudo bem? O que mais, gente? Professora, vou fazer um comentário. Eu só li o texto e vi um vídeo. Eu pensei que ia dar tempo de fazer tudo antes da aula, mas hoje foi um pouco mais de conteúdo. Mas uma coisa besta, mas eu fiquei surpreso que o Damaso ainda está vivo. Porque a gente ouve tanto dele, assim, parece que é alguma pessoa que já foi, né? Mas outra coisa que eu queria comentar... É porque a gente está acostumado a ler autores da década de 70, 60, né? Do início do século, então, passado, no início do século passado, né? Quando a gente fala de Freud, quando a gente fala de Vygotsky, de Luria, a gente está falando de gente do século passado. E não, Damasio está aí, né? Nos livros de neuropsicologia, eu gosto de contar isso para os meus alunos. Os autores dos livros de neuropsicologia são os professores de neuropsicologia atuais no Brasil, né? Neander Abreu, Leandro Malloy, Vitor Haas, Isabel Razin, Nayara Argolo, são os pesquisadores que construíram a neuropsicologia no Brasil e que estão aí, são professores nas universidades ainda. Então, a gente está falando de um conhecimento muito novo, Pedro. É diferente de falar deixa eu ver aqui, de psicodrama. É diferente de falar de psicanálise, né? Nós estamos falando de algo do nosso século. Olha o que eu falei semana passada. As pesquisas que estudam o cérebro realmente, né, de uma forma profunda, com novas tecnologias, são da década de 90, gente. Esses autores estão aí, convivendo, né, com a gente ainda. Tá? Professora, só mais um comentário. Se tratando dessa questão temporal mesmo, recentemente eu li um dos livros do Skinner, e aí ele comenta, né, que no tempo dele, o conhecimento neurocientífico era insuficiente para ser feita alguma relação com a psicologia. Porque, os achados eram limitados, mas que ele esperava que com a tecnologia, um dia, pudesse ser feita essa... Mas isso foi em 1954 que ele escreveu esse livro. Então, aí eu estava até conversando com a Luciana, porque a gente comentou sobre isso, porque desatualizou ele, né? Mas ele já previu isso. Porque... E é como você está falando, né? 90 para cá. E eu estou achando muito legal, desde da primeira aula desse semestre, né? A gente perceber essa utilização prática dos achados tecnológicos. Não só o medo, ele desempenha uma função, ele aparece em determinada parte do cérebro, mas ele aparece em determinada... Mas o que a gente faz com isso, né? E aí eu estou vendo que essa matéria vai ser legal por isso. E aí o texto e outras coisas está fazendo eu pensar mais nisso ainda. Isso mesmo, Pedro, Luciana. É essa contextualização. E aí,
eu vou trazer um dado bem importante para vocês. Quem já leu um livro sobre TDAH que chama No Mundo da Lua? Vou só confirmar o nome do pesquisador aqui. Ele é muito famoso, mas é porque na minha cabeça as coisas não ficam assim tão claras, sabe? Livro Mundo da Lua. E ele tem uma pesquisa, ele foi o nome que estudou o TDAH no Brasil, sabe? Em crianças. Mundo da Lua. Da Lua. Até eu achar aqui o livro. Aí, o que aconteceu? Paulo Matos, desculpa. Paulo Matos, vocês vão ver no livro de neuropsicologia o nome dele, né? Ele trabalha junto com esses nomes que eu falei para vocês anteriormente. E ele pesquisou tudo sobre TDAH na infância. Então, ele virou a referência sobre TDAH, sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, num determinado momento, agora bem recente, sei lá, 2, 3 anos atrás, ele teve um equipamento novo, né? Que é o PET Scan, lá na universidade que ele pesquisa, aqui no Brasil. Acho que o FRJ. O que acontece? Um belo dia, eles começaram, tá? A gente já entendeu que TDAH é isso, funciona dessa forma, tá bom. Mas e aí, o que a gente pode fazer para ajudar? É o que você acabou de falar, Pedro. O que a gente pode fazer para minimizar, para melhorar a funcionalidade, para evitar, né, uma manifestação que prejudica a funcionalidade do sujeito? O que a gente pode fazer? Aí ele começou a pesquisar Mindfulness, que é muito utilizado lá na TCC, né? Nem é na TCC, na verdade é na terceira geração, né? E as pesquisas com neuroimagem comprovam a eficácia do Mindfulness para crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Mas aí um belo dia eles pensaram assim, mas então vamos ver se isso funciona com a gente também? E eles começaram a fazer uma pesquisa com os adultos, pesquisadores lá nesse laboratório. E eles chegaram à conclusão de que as demandas da atualidade são tantas que a gente não vive o aqui e agora. A gente está sempre preocupado com o que vai acontecer depois. E que isso gera uma hiperativação cerebral, que provoca o adoecimento. Tá? E aí o adoecimento em várias instâncias. A gente fala na criança no TDAH, mas o transtorno generalizado de ansiedade também é provocado por isso. Então, eles comprovaram a eficácia da atenção plena, e aí a atenção plena ganha vários nomes, meditação, mindfulness, né? Para a saúde psíquica do sujeito. Nós, psicólogos, não é isso que a gente está interessado no momento, em promover a saúde psíquica? Ou tem alguém aqui ainda preocupado em doença? A gente não quer saber de doença, a gente quer saber de promoção de saúde, né? Então, isso foi um passo muito importante. Por quê? Porque eu realmente vejo um novo momento para a psicologia com esses exames de neuroimagem. A gente vai conseguir mostrar a eficácia de várias possibilidades terapêuticas ou psicoterapêuticas, né, dentro da psicologia. Então, se falasse para mim, eu não quero fazer neuropsicologia, eu não quero me especializar em neuropsicologia, não tem problema, mas é um conhecimento hoje necessário para o psicólogo. É necessário para compreender como que esse paciente que chega no meu consultório vivencia as experiências. Como que a gente pode promover a saúde desse sujeito? Mais alguém? Meninas aí? Quem quer falar? Laura? Mireia? Professora, eu queria fazer uma pergunta. Quando você está atendendo um paciente, o neuropsicólogo, né, está atendendo um paciente, aí ele precisa de um exame de imagem, eu não sei como é que é o nome. Aí você solicita para quem? Você encaminha o paciente, ele traz esses exames? Sim. Neuroimagem. Às vezes, eu preciso encaminhar o meu paciente para uma avaliação do neurologista. Vou te dar um exemplo prático. Às vezes, a escola fala assim, essa criança tem TDAH. Ô mãe, leva esse menino lá na psicóloga
para fazer uma avaliação, porque ele não para quieto. Aí a mãe traz para mim. Aí eu faço começo, né? Tento fazer a avaliação da criança, é impossível, porque eu vou aplicar testes e a criança ela não para quieta, e ela não se concentra, e ela não obedece os comandos. E aí eu já sei que tem alguma coisa errada. Entendeu? Quando eu percebo isso, o que eu faço? Eu mando para o neurologista, não com o intuito de fazer um exame de neuroimagem, no caso só de fazer um exame, mas de avaliar outras possibilidades que não seja o TDAH. E às vezes o médico precisa entrar com o medicamento, Camila, para que daqui 1 mês, 2, eu possa realizar a avaliação neuropsicológica. Tem casos que precisa entrar primeiro com o medicamento para que depois eu possa fazer uma avaliação. Porque o nível de comprometimento, né, do comportamento do sujeito está tão alto que não dá para eu aplicar os testes. Então, às vezes, no início da avaliação neuropsicológica, eu preciso encaminhar para outro profissional, para depois voltar para mim. Ou para que seja atendido em conjunto, como é o caso de fonoaudiólogo. É muito comum, eu começo a avaliação, já faço o encaminhamento para o fonoaudiólogo, porque a criança está com algum comprometimento de linguagem, e já vai acontecendo ao mesmo tempo o trabalho entre o neuropsicólogo e o fonoaudiólogo. Era isso que você estava querendo entender? Ok. Também tem casos de suspeitas de síndrome, quando não tem o teste genético, não fechou, né, a caracterização ali genética do que está acontecendo, mas tem uma série vamos dizer assim, de observações clínicas que você faz que sugere alguma alteração genética. E aí eu começo a avaliação, mas já fazendo o encaminhamento para o geneticista. Isso também é comum, tá? O geneticista, geralmente, em casos, por exemplo, de síndrome de Dunning-Walker, né, que é uma alteração do quarto ventrículo. O quarto ventrículo tem um acúmulo de líquido, então ele fica maior. Nesses casos, dá para ver por neuroimagem? Dá. Então, às vezes, a pessoa não tem condições de fazer o exame genético, mas ela tem condições de fazer o exame de neuroimagem. E aí a gente associa os dados clínicos do consultório com o exame de neuroimagem para chegar a essa hipótese diagnóstica de síndrome de Dunning-Walker. Ficou claro, Camila? Quem mais? Queria ouvir vocês. Professora? Fala, meu amor. Então, eu achei muito interessante o... Peraí que tá baixinho. Você pode falar um pouquinho mais alto? Tá, vou aumentar aqui. Tá me ouvindo melhor? Tô. Então, eu achei muito interessante o vídeo do Antônio Damasio, né? Que ele fala da diferença entre emoções e sentimentos. E, assim, eu pensava até hoje que emoções estava ligada à mente, né? Mas ele fala que a emoção, ela não tem nada a ver com a mente, ela é um conjunto de ações que está ligado ao nosso corpo, né? Os músculos do coração, ele fala. Enquanto que os sentimentos, eles são aquilo que, por exemplo, a gente não consegue ver, né? Às vezes eu estou sentindo uma coisa, mas o outro que está ao meu redor não consegue ver. Então, aí ele no final, ele até fala assim, ele faz a diferença, que as emoções, elas são aspectos mais comportamentais, enquanto que os sentimentos, eles são aspectos mais mentais. Aí eu achei bem legal essa diferença que ele faz, assim, que eu nunca tinha prestado atenção, sabe? Muito bem, meu amor. E aí eu já sei que você perdeu a minha live de semana passada, porque eu falei justamente sobre essa diferenciação entre sentimentos e emoções. E aí uma das coisas que eu falei lá foi assim, olha, a emoção é uma reação fisiológica ao que o ambiente oferece. Então vamos imaginar o seguinte, vocês estão olhando para mim. Camila participou da reunião ontem dos representantes, Camila? Sim? Camila, você viu meu rosto na reunião? Sim. Viu? Fala para mim, o que você viu no meu rosto? Nossa, que difícil, não sei. Em emoções, você consegue dizer? Como que a Núbia estava ontem?
Feliz? É? Mas parecia. Parecia, meu Deus do céu. Eu sou péssima para esconder meus sentimentos. A emoção não era essa. O sentimento é felicidade. A Núbia é naturalmente assim, né? Agora, o sentimento, ele é do momento. E o sentimento é, por exemplo, alegria é um sentimento. Tristeza é um sentimento. Por quê? Porque são passageiros. Passa rápido, é de acordo com a situação do momento. Agora, felicidade é um estar do sujeito. Tem aquele sujeito que é feliz, e aí o rosto dele, ó, tá aqui. Mas por dentro ele é feliz. É aquilo que você não acessa no outro. É muito mais profundo. Faz sentido, Mireia, isso que eu tô falando? Sim, professora. Ontem eu não estava alegre. Não estava. Mas eu estava feliz, porque eu sou feliz. Agora, alegre eu não estava. Eu estava frustrada, eu estava chateada, eu estava magoada, né? Eu estava com raiva, mas eu não estava com ódio. Ódio perdura. Raiva é temporária. É reação fisiológica frente a uma situação. Quem aqui já viu uma pessoa chegando e sentiu borboletas no estômago? Todo mundo, né? Pode ser borboletas no estômago de raiva, pode ser borboletas no estômago de paixão, de admiração, mas você já sentiu isso. Isso é do campo da emoção. Sentimento é aquilo que vai te acompanhar, às vezes, pela vida inteira. Qual a relação disso para a psicologia? Quem assistiu lá o vídeo do Antônio Damasio, viu o vídeo do Pedro, agora está escutando a Núbia falar. Para a psicologia, qual a importância de entender a diferenciação entre emoções e sentimentos? Cri, cri, cri. Professor, eu vou arriscar. Arrisca. Acho que é assim que a gente aprende, né? O feedback errado também é importante. Eu acredito que nas emoções a gente não pode muito atuar, né? Mas nos sentimentos talvez a gente consiga fazer alguma coisa para o cliente, né? Pelo cliente. Agora, as emoções é algo que é automático quase, né? Sim. É humano, sabe? As emoções é aquilo que nem é para ser controlado, é só para encontrar uma forma saudável de ser expressa. Tá? Então, é humano sentir inveja, é humano sentir raiva, é humano sentir alegria, é humano sentir desejo. Isso tudo são emoções, são reações fisiológicas a um determinado contexto, tá? Só que o meu paciente, que aí volta no que a Mireia falou, só que o meu paciente, por estar nessa cultura que nós todos aqui vivemos, ele não aprende a diferenciar sentimentos e emoções, sensações, sentimentos, emoções, ele não aprende a diferenciar isso. O adulto hoje brasileiro, ele não tem educação emocional. E aí ele adoece. Por quê? Ele adoece porque como ele não consegue identificar as emoções, ele acaba tendo sentimentos que perduram a longo prazo e que provocam o adoecimento dele. Carregar o ódio ou carregar um amor não correspondido, né? Uma sensação de obrigatoriedade com a felicidade, tudo isso provoca adoecimento. E aí o paciente chega para a gente lá no consultório, adoecido, falando assim, mas eu sou feliz, mas eu sou feliz. E ele nem sabe reconhecer, né? Que você pode ser feliz e ter momentos de tristeza. Até aqui tudo bem? Pronto. Professor, só pegar desculpa, a senhora ia continuar falando. Não, quero que fale mesmo. É só, pegando um pouquinho da fala anterior, quando a senhora fala do aqui e agora, né, do mindfulness, o tanto que isso é mais complicado ainda hoje em dia, né, que tudo que é feito é para capturar a gente do aqui e agora, né, e não se manter aqui. E esse processo de se manter aqui é importante para saber o que é emoção e o que é sentimento, né? Porque não, eu reajo assim porque tá acontecendo tal coisa, mas eu não sou isso. Enfim. É o estar e o ser, né?
Agora, eu comecei a falar da história do Mindfulness, depois eu não contei a aplicabilidade disso na psicologia para vocês. Então, hoje a gente consegue trabalhar mesmo em unidade de saúde, por exemplo, né? Meus estagiários em unidade de saúde, quando chegava um paciente com crise de ansiedade, imediatamente os médicos chamavam a gente. Chamavam a gente para quê? Para trabalhar a respiração com o paciente. E muitas vezes a crise reduzia e aí ele conseguia explicar o que estava acontecendo e era uma situação... Diminuiu a luz aqui. Era uma situação temporária, não era uma situação a longo prazo. Isso já define se o médico entra com a medicação ou não. Olha a importância disso. E aí em São Paulo, alguém percebeu que isso era uma demanda muito grande em grandes centros. Então, o Clube Pinheiros, quem conhece aí o Clube Pinheiros, né? Já ouviu falar, São Paulo. O Clube Pinheiros, ele contratou uma equipe de psicólogos para oferecer serviço de mindfulness, de atenção plena, para os seus atletas. Porque eles entenderam que o atleta que trabalha mindfulness, ele vai ter um maior rendimento, e maior rendimento gera o que para o clube? Dinheiro. Então, nós passamos a ser investimento em clubes. E aí, outras empresas perceberam isso também. E aí tem uma equipe de psicólogos em São Paulo que eles montaram uma empresa para oferecer minutos, momentos de mindfulness nas empresas ao longo da semana. Então, é um serviço rotativo que passa pelas empresas oferecendo esse serviço. Aí teve uma outra equipe de psicólogos que falou assim, então peraí, né? Estou aqui no meio do coração de São Paulo, onde todo mundo está trabalhando a 1000 por hora. E se a gente oferecesse um espaço aqui que a pessoa pudesse chegar a qualquer momento e realizar mindfulness? E ter espaços, né, preparados para potencializar o mindfulness. Você está vendo quanto tipo de atuação do psicólogo eu te falei em cima de uma informação nova provocada pelo quê? Pelas novas tecnologias, pelas pesquisas utilizando novas tecnologias. Então, aquela atuação do psicólogo fechado no consultório, né, com uma plaquinha na porta, aquilo ali hoje é uma das infinitas possibilidades de atuação do psicólogo. Dá um ok para mim. Beleza. Estou convencendo vocês a estudar sobre neuropsicologia? Porque senão fica com a ideia, né, de que isso é para quem vai ser neuropsicólogo. E não é. Eu vou trabalhar na área organizacional, olha que maravilha. Nube, agora o boom do momento, quando a gente formar, serão os concursos para trabalhar no contexto escolar. Olha que legal trabalhar com crianças, né, o mindfulness, para melhorar, por exemplo, a aquisição da leitura. Momento de aquisição da leitura é um momento que a criança fica extremamente ansiosa para corresponder às expectativas sociais e você poder oferecer um serviço da psicologia, né, no contexto escolar, que potencialize a aquisição da leitura de forma saudável, emocionalmente saudável, é ótimo. E aí, gente, né, eu falei assim, olha, a gente retoma, então, um pouquinho desse conteúdo de sistema nervoso central que vocês viram lá em neuroanatomia, provavelmente com o professor Geraldo, não para que seja, meu Deus, um sofrimento, né, uma tortura, não, para que a gente possa contextualizar essa neurociência na atualidade. As aplicações do conhecimento dessa atuação conjunta das várias estruturas do sistema nervoso. E no final eu vou procurar relacionar neurociência e aprendizagem, que é o texto que eu passei para vocês anteriormente, né? Que vai falar por que os estudos de neurociência mostram os desafios e as possibilidades dentro da aprendizagem. Vocês estão vendo meus slides, né? Só para confirmar. Sim? Na tela? Tá. Porque esses dias eu dei aula e gravei a aula. Quando eu fui olhar a gravação, os meninos não estavam vendo slides e não me falaram nada. Então é para falar, tá?
O nosso livro continua sendo aquele que vocês têm pela biblioteca virtual, que é o Neuropsicologia, Teoria e Prática. Núbia, só esse livro? Claro que não, gente. Todo o material que vocês tiverem aí acesso, de neuroanatomia, de neuropsicologia, de neurociência, vai contribuir para agregar conhecimento, tá? Eu dou esse de referência porque ele tem tudo, é um livro bem atual e vocês têm acesso pela biblioteca virtual. Então, a gente vai falar aí de toda essa aplicabilidade. Vocês sabiam que existe neuroeconomia? Vocês sabiam que existe neuromarketing? E vocês sabiam que nesse livro Teoria e Prática tem capítulos sobre isso? Vocês sabiam que hoje em dia um neuropsicólogo, um psicólogo também, né? Mas principalmente um neuropsicólogo, ele vai ser disputado pelas grandes empresas de marketing? Quem conhece a relação entre cérebro e comportamento? Será que comprar é comportamento? Só para pensar, tá? E aí, para todo mundo matar a saudade do professor Geraldo, quem que é esse aqui? Gabi, fala aí pra gente, como é o nome desse bichinho aqui bonitinho que tá na tela? É o neurônio. Ah, que bom. Pronto! Era só isso que eu precisava saber. Então, aqui nós temos um neurônio que vocês já conhecem, né? O neurônio, ele tem aí um corpo celular, tem essas ramificações do corpo celular que chamam dendritos, tem o que nós chamamos de bainha de mielina, que é essa camada de gordura, né, esbranquiçada, que vai proteger todo o axônio. Para que a camada de gordura, Gustavo? Não. Para quê? Não, a camada de gordura funciona como isolante elétrico. Tá vendo aqui, ó, no nodo de Ranvier, aqui, tá vendo que é um espaço? Aqui o que acontece é passagem elétrica. A mensagem aqui é por eletricidade. E aí a bainha de mielina protege todo esse axônio para que a informação não se perca. E aí, esse momento da aula presencial é o momento que eu brinco de telefone sem fio. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Então, eu vou do lado de fora da sala, falo uma frase para os primeiros alunos das filas, eles entram na sala e eles têm que passar a mensagem do primeiro aluno da fila para o segundo, para o terceiro, até chegar lá no último. Só pode falar a mensagem uma vez, tem que ser bem rápido. E aí, a gente pede para o último falar a frase que chegou no ouvido dele. A frase que eu falo obrigatoriamente é: não confundam Carolina do Maranhão com caçarolinha de fritar feijão. O que vocês acham que sai aqui nessa última aluna aqui da última cadeira da fila? Tudo, menos essa frase. Nunca saiu essa frase. Agora, por que eu faço essa brincadeira em sala? Para que os alunos percebam o quão eficaz, o quão eficiente é o nosso sistema nervoso. Uma única célula dele é capaz de receber essas mensagens, passar essa mensagem por todo o nosso corpo e chegar lá no cérebro para que a mensagem seja decodificada sem perder a informação. Enquanto nós, tão espertos, né, todo mundo tão top de linha, não dá conta de falar. Não confunda Carolina do Maranhão com caçarolinha de fritar feijão. Ok? Pronto. E aí nós temos aqui vários neurônios que se conectam entre si da seguinte forma. Os dendritos, eles sempre vão se encontrar com as ramificações do axônio. Aqui no final do neurônio, nós temos aqui ramificações. Essas ramificações se conectam aos dendritos, que são as ramificações do corpo celular do outro neurônio. Tá? Como é o nome desse local aqui, onde a informação de um neurônio passa para o outro neurônio? Como é o nome? Fenda sináptica? Muito bem, tá escrito aqui, tem cola, se não respondesse eu ia dar um ataque, né? E depois nós temos o nosso cérebro. Finalizando a aula, gente, por favor,
retornem para ela, tá bom? A gente vai dar 5 minutos para vocês tomarem água e a gente volta, pode ser? Sim ou não? Ou querem voltar imediato? Bom, a aula vai estar aqui. Aí, se vocês quiserem voltar imediato, mas eu acho bom tomar água, descansar um pouquinho.